Olá pessoal, projeto Releituras de volta. Vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre os modelos de inconsciente para Freud e para Jung, tá certo? No modelo de Freud, qual seria a base da formação do inconsciente? Seria justamente a ideia de recalque, né? Em alguns textos mais antigos você pode ter a ideia de repressão aí, né? Numa tradução mais antiga, né? Então o que é que significaria isso? Nós temos a pulsão, que é uma das forças motrizes aí do psiquismo, né? E essas pulsões elas vão criando representações, elas vão encontrando, né, formas, digamos assim, nas vivências que o indivíduo vai tendo, vai construindo ao longo da vida, né? Essas representações elas vão se conectando com essas pulsões na medida em que a gente vai experienciando, na medida em que o bebezinho ele vai tendo as suas primeiras experiências de vida, né? E aí o inconsciente ele começa a ser criado a partir de um processo de filtragem, ou seja, nem todos os estímulos podem estar na consciência o tempo todo, né? Imagina só você lembrar de todos os detalhes, de todos os segundos, de tudo aquilo que você viveu, né? O resto da sua vida. Isso daí não seria possível, né? Então, uma parte desses elementos, aqueles que têm menor importância afetiva principalmente, vão sendo cada vez mais esquecidos, vão perdendo energia, né, psíquica, vão perdendo libido, né, e vão cada vez mais entrando num processo de inconsciente, né? Mas o inconsciente mesmo no sentido clássico, né, determinadas memórias afetivas mais impactantes, elas são, digamos assim, reprimidas, elas são muitas vezes negadas, né, nesse processo de acessar a consciência, e aí o inconsciente vai sendo formado a partir dessa série de repressões, dessa série de negativas, né, que vão se criando aí, né, ao longo da história do sujeito. Aquelas memórias que são negativas demais ou que são desestruturantes em uma certa medida para essa estrutura da consciência, né, vão sendo colocadas a nível de inconsciente, tá bom? E aí o que é que acontece? Isso daí seria a ideia de uma primeira tópica, né, do Freud, onde ele separa esses sistemas consciente, pré-consciente e inconsciente, tá bom? Para o Jung, o inconsciente ele já seria primário. A criança, quando ela nasce, ela já teria essa estrutura herdada da própria, digamos assim, da própria história da humanidade, né? É quase como se, do mesmo jeito que nós temos os nossos órgãos, que nós já nascemos com eles, o inconsciente ele também nasceria com certos órgãos, ainda que esses órgãos não tivessem nada ali especificamente funcionando ainda, né? Mas ao longo da história de vida esses órgãos começam a ser postos em funcionamento, né? E esses órgãos seriam exatamente os arquétipos, né? Os arquétipos eles iriam estruturando a experiência do sujeito, a experiência do indivíduo na medida que ele vai tendo essas primeiras experiências. É como se o inconsciente fosse separando, filtrando, organizando essas experiências na medida em que esses arquétipos vão estruturando o inconsciente também, tá bom? E aí a consciência surgiria para o Jung lá por volta dos 2 anos de idade, onde uma série de ilhas de consciências, que são as primeiras experiências da infância, elas vão se aglomerando e elas vão formando uma ilha um pouco menor a princípio, depois essa ilha vai crescendo ao longo da vida. Essa ilha seria a ideia do complexo do eu, né? Então o eu, o ego, o eu consciente seria um complexo, parte desse complexo seria inconsciente também, né? Que surgiria desse grande mar que seria o inconsciente, que seria primário, né? Então, de novo, essa metáfora do mar é interessante aí, né? Na obra do Jung, ele traz a ideia de inconsciente sendo um mar, e a gente tem ilhas de consciência que se juntam e formam um continente, que seria o nosso eu consciente, ou o complexo do eu na teoria do Jung. Para o Freud é como se no começo fosse a consciência, né? E a consciência vai tendo as primeiras experiências, e essas experiências vão sendo reprimidas, e aí daí o inconsciente surge, né? Como uma estrutura que vai se formando aí, né? Na primeira tópica do Freud, desse processo, principalmente de recalque, tá bom? Outras estruturas também vão perdendo energia, vão perdendo libido e vão entrando nesse processo de se tornarem inconscientes também. Gratidão a todos e todas. Eu vou deixar aqui a referência do mini curso sobre psicologia analítica e também da playlist Melhores Reflexões em Saúde Mental e Psicologias para vocês acompanharem. Grande abraço e até a próxima.